Sejam todos bem-vindos em mais um voo. E aqui estamos nós em mais um voo pelos céus do estado do Pará. Um voo calmo e bem devagar para você ver todos os detalhes, analisar com bastante calma e tranquilidade e tirar suas próprias conclusões. Hoje vamos voar sobre um verdadeiro tesouro da nossa história. Os casarões históricos da Avenida Boulevard de Castilhos, França, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Frutuoso Guimarães. Um recorte urbano que carrega nas fachadas a alma de Belém, emoldurado pela Baía do Guajará, em pleno coração do bairro da Campina. Então relaxe, não deixe nada te atrapalhar agora, pois é a hora do voo. Mas antes de ir direto ao voo, quero avisar que o canal possui muitos outros vídeos mostrando muitas obras e locais interessantes em Belém. Exemplos: Viaduto Mário Covas com Avenida Independência. Ponte ligando o Conjunto Maguari ao 40 Horas. Obras no Ver-o-Peso. Visitamos as obras na Doca de Souza Franco, entre outros. Eles estão na descrição do vídeo, é só clicar e assistir. Aproveita para se inscrever e deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo nos seus grupos de WhatsApp e deixar um comentário. Isso ajuda a gente a continuar voando, acompanhando as transformações e mostrando o nosso estado lá do alto. Dito isso, vamos voar. E do alto? Ao sobrevoarmos a Avenida Boulevard de Castilhos, França, o tempo parece parar diante da imponência dos casarões que resistem à modernidade. A avenida, que se estende elegantemente às margens da Baía do Guajará, é um dos trechos mais simbólicos do centro histórico de Belém, capital do estado do Pará e sede da tão aguardada Conferência do Clima, a COP30, que será realizada em novembro de 2025. O cenário que se apresenta aos nossos olhos é de tirar o fôlego. Fachadas imponentes, adornadas com azulejos portugueses, grades de ferro batido, vitrais coloridos e varandas que contam histórias de um tempo em que a borracha transformou Belém em uma das cidades mais ricas e influentes do Brasil. Localizado no tradicional bairro da Campina, esse trecho da Boulevard de Castilhos, França, é um verdadeiro museu a céu aberto, situado entre duas importantes vias do centro. A Avenida Presidente Vargas, uma das mais movimentadas de Belém, e a Avenida Frutuoso Guimarães, onde a tradição ainda caminha lado a lado com a pressa do presente. E é impossível não se perguntar: você sabia que boa parte desses casarões foi construída entre o final do século XIX e o início do século XX, durante o chamado ciclo da borracha? Será que esses prédios resistirão até a COP30? Será que a cidade vai conseguir valorizar esse patrimônio ou vamos perder mais um pedaço da nossa história? Alguns desses imóveis foram sede de grandes companhias internacionais, como companhias inglesas e francesas, que se estabeleceram em Belém quando a cidade era conhecida como a Paris na América. Outros abrigaram famílias tradicionais da elite paraense e há ainda os que foram transformados em hotéis, centros culturais ou até estão abandonados. Muitos dos casarões que vemos de cima estão em ruínas, com telhados desabando, paredes cobertas de mofo e vegetação tomando conta das janelas. E nos perguntamos: quantas dessas construções sobreviverão aos próximos anos? Será que a realização da COP30 pode ser o empurrão que falta para restaurar esse patrimônio? Ou será que vamos continuar apenas observando sua lenta destruição? É válido lembrar que esse trecho da cidade está cercado de locais importantes. A menos de 3 quilômetros de onde estamos agora, temos o Teatro da Paz, o Complexo Feliz Lusitânia, o Ver-o-Peso e a Estação das Docas. Sem falar nos hotéis e restaurantes que recebem turistas do mundo inteiro. Como pensar em turismo sustentável e economia criativa se o nosso maior cartão postal está aos pedaços? Os desafios são muitos. A burocracia, a falta de incentivos fiscais, a dificuldade de acesso aos recursos para a restauração e a ausência de políticas públicas efetivas colocam em risco esses patrimônios. Segundo o levantamento recente do IPHAN, pelo menos 50% dos casarões históricos de Belém estão em estado de abandono ou grave deterioração. E os que ainda estão de pé, muitos enfrentam infiltrações, cupins e risco de desabamento. Mas há esperanças. Com a aproximação da COP30, o olhar do mundo está voltado para Belém. Projetos de revitalização, como o Circuito Mangueirosa, o Porto Futuro e as obras no entorno da doca sinalizam que a cidade está se movimentando. A pergunta é: será o suficiente? Ou vai faltar vontade política e participação popular? A população também precisa fazer sua parte.
Quantos paraenses já caminharam por essa avenida sem levantar os olhos para ver os detalhes das fachadas? Quantos jovens sabem que ali está a parte viva da história do Brasil, com azulejos importados de Portugal, estrutura de ferro da Bélgica e técnicas construtivas trazidas da Europa? O sobrevoo nos mostra um traço claro. O tempo, o clima e a negligência estão cobrando a conta. Com as chuvas intensas típicas da nossa região amazônica, as infiltrações agravam o estado de conservação dos casarões. Além disso, o abandono de imóveis facilita ocupações irregulares, incêndios e até colapsos estruturais. E mesmo com todos esses problemas, a beleza resiste. Há um charme único na paisagem. É como voar sobre um livro aberto, onde cada página é uma fachada, cada parágrafo é um azulejo e cada capítulo é uma janela. Belém, com seu jeito único de unir o passado e o presente, nos ensina que patrimônio histórico não é só memória, é identidade. E agora, sobrevoando lentamente esse trecho tão importante, nos perguntamos mais uma vez: o que será feito desses casarões após a COP30? Eles farão parte do legado deixado pela conferência? Ou continuarão esquecidos, como fantasmas de um tempo que ninguém mais lembra? A situação dos casarões históricos localizados na Avenida Boulevard de Castilhos, França, entre a Avenida Presidente Vargas e a Avenida Frutuoso Guimarães, no bairro da Campina, em Belém do Pará, é preocupante e, ao mesmo tempo, comovente. Esses imóveis, que outrora foram símbolos de poder econômico e sofisticação arquitetônica, hoje enfrentam o abandono, a depredação e o esquecimento. Muitos deles foram construídos no auge do ciclo da borracha, entre o final do século XIX e o início do século XX, quando Belém era conhecida como a Paris na América. Hoje, ao caminhar ou sobrevoar esse trecho da cidade, o que se vê são estruturas em ruínas, telhados desabando, fachadas cobertas por mofo e infiltrações, esquadrias danificadas e até mesmo vegetação crescendo entre as rachaduras dos muros. Alguns casarões ainda mantêm de pé os azulejos portugueses e as varandas de ferro forjado, mas estão claramente ameaçados. Sem manutenção e sem ocupação adequada, tornam-se alvos fáceis para o vandalismo, pichações, furtos de materiais e ocupações irregulares. Segundo dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, mais da metade dos imóveis históricos do centro de Belém está em situação crítica de conservação. Esse trecho da Boulevard é um dos mais sensíveis, pois está em uma área de grande visibilidade, próxima ao Porto de Belém, à Estação das Docas e ao Complexo do Ver-o-Peso. Ainda assim, muitos desses casarões permanecem esquecidos pelo poder público e pela iniciativa privada. Com a proximidade da COP30, que será realizada em Belém em novembro de 2025, surgem esperanças de que esses prédios possam ser restaurados e reincorporados à vida cultural e turística da cidade. Projetos como o Porto Futuro, o Circuito Mangueirosa e o novo Plano Diretor apontam para uma possível valorização da região. Porém, até agora, as ações concretas de restauração nesse trecho específico são tímidas. Especialistas defendem a criação de incentivos fiscais, parcerias público-privadas e editais voltados à recuperação do patrimônio histórico, envolvendo arquitetos, urbanistas, historiadores e a comunidade. A restauração dos casarões da Boulevard não é apenas uma questão estética ou turística, mas um ato de respeito à identidade e à memória da cidade. Devolver vida a esses imóveis pode transformar o abandono em oportunidade, promovendo geração de renda, valorização imobiliária e fortalecimento do sentimento de pertencimento. A grande dúvida que paira no ar é: vamos continuar deixando essas relíquias do passado apodrecerem diante dos nossos olhos ou finalmente vamos agir? A COP30 pode ser o impulso que faltava. Mas para isso é preciso compromisso, investimento e principalmente vontade política. O tempo está passando e os casarões não vão esperar para sempre. Já vamos nos preparar para pousar. Mas e você? Gostou de voar neste local? O que achou de conhecer este lugar do alto? Se você tem algo a acrescentar, criticar ou corrigir, deixe nos comentários. Deixe sua contribuição sobre esse assunto. Aproveita e me diz de que lugar você está assistindo este vídeo. Deixe nos comentários. Deixe seu gostei, compartilhe o vídeo, manda ele nos seus grupos de WhatsApp. Isso ajuda muito a gente a continuar voando e fazendo vídeos iguais a esse para você. Sua opinião é muito importante. Deixe também nos comentários qual parte de Belém você gostaria de conhecer aqui do alto.
Muito obrigado por assistir o vídeo e até o nosso próximo voo. You win. Perfect.